Olá pessoal, neste vídeo vamos resolver a questão número 17 do Colégio Naval de 1982. Um hexágono tem 24 raiz de 3 centímetros ao quadrado de área. Se ligarmos alternadamente os pontos médios dos lados deste hexágono, vamos encontrar um triângulo equilátero de área. Temos essas alternativas aqui a marcar. Então, para resolver este problema, nós vamos nos utilizar de algumas ferramentas da geometria analítica e também dos números complexos. Nós vamos utilizar a rotação de um número complexo que vocês já vão entender daqui a pouco. Eu vou colocar aqui no quadro o nosso hexágono já no plano cartesiano. Perceba que eu coloquei esse hexágono com um dos vértices aqui embaixo, ó, tocando a origem, né? Um dos vértices é o ponto de coordenadas 0 para x e 0 para y, que é este vértice aqui. Eu poderia ter colocado esse hexágono um pouco mais para cima, um pouco mais para a direita, para a esquerda, mas eu escolhi essa posição. O que é que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos entender o problema. O problema está nos dizendo o seguinte, ó, que este triângulo aqui, ó, se a gente escolher lados alternados, né? Por exemplo, escolher este lado aqui de cima e ligar de forma alternada este lado e fazer uma ligação deste lado com este, ligando os pontos médios, né, de forma alternada, obtemos este triângulo equilátero que vocês podem ver aqui. E a nossa ideia é tentar descobrir quanto que vale a área deste triângulo equilátero. Bom, como que nós vamos fazer isso? A gente vai descobrir quais são as coordenadas desses dois pontos aqui, ó. Deste ponto, eu vou chamar de ponto M, porque ele é o ponto médio desse segmento aqui, ó, do segmento AO. E vamos descobrir as coordenadas desse ponto aqui, o ponto que eu vou chamar de N, que é o ponto médio do segmento BC. E daí a gente vai calcular a distância entre os pontos M e N. Vamos descobrir quanto que vale o lado de um triângulo equilátero, e descoberto o lado do triângulo equilátero, a gente consegue determinar a área do mesmo. Então, como que nós vamos fazer? Ó, a primeira coisa que nós precisamos fazer é determinar quanto que vale o lado deste hexágono. Como nós sabemos a área de um hexágono, no caso aqui o problema não está muito bem escrito, né? Na verdade ele deveria colocar um hexágono regular, ele só colocou a palavra hexágono ali, né? Mas estamos diante de um hexágono regular. Como nós conhecemos a área deste hexágono regular, nós também conseguimos conhecer o lado deste hexágono regular, porque dos nossos conhecimentos da geometria plana, a área de um hexágono, que nesse caso aqui é 24 raiz de 3 centímetros ao quadrado, essa área é 6 vezes a área de um triângulo equilátero que tem o mesmo lado que o lado do hexágono, né? A gente consegue dividir todos os hexágonos regulares em 6 triângulos equiláteros congruentes, em que cada um desses lados desses triângulos equiláteros são iguais ao lado do hexágono. Então vamos chamar o lado do hexágono de L. Se o lado do hexágono de L, se esses triângulos equiláteros que são 6, eles possuem lado L, então a área desses triângulos equiláteros são L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, né? Uma fórmula bastante conhecida da área de um triângulo equilátero, sabendo o lado. É o lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. E perceba que a gente pode cancelar esse raiz de 3 com esse raiz de 3. Vai sobrar apenas 24 igual a 6 dividido por 4, L ao quadrado. Agora a gente pode cancelar esse 24 com esse 6. 24 dividido por 6 dá 4. E aqui vai sobrar apenas o 1. Então vai ficar 4 igual a L ao quadrado dividido por 4. Logo, L ao quadrado é igual a 16 e, portanto, o L é igual a 4.
Então já sabemos qual que é o lado deste hexágono. Agora, o próximo passo é o quê? Determinar quais são as coordenadas deste vértice A aqui, ó. Porque sabendo as coordenadas do vértice A, nós vamos conseguir determinar as coordenadas desse ponto médio, do ponto M. Basta a gente fazer a média aritmética das abscissas e a média aritmética das ordenadas. E como que a gente vai determinar quais são as coordenadas desse ponto A? Então perceba o seguinte, ó, perceba que a gente vai trabalhar com este lado aqui embaixo, com este vetor. Como o lado do hexágono é 4, então este ponto aqui, o ponto C, ele tem coordenadas 4 para x e 0 para y, porque o lado do hexágono vale 4 e esse ponto C está bem em cima do eixo x. A gente vai pensar nesse vetor aqui, a gente pode pensar neste elemento aqui de 3 formas. A primeira como um vetor, o vetor OC, a segunda como um número complexo C, pensando no plano complexo, e a terceira como esse par ordenado. Então, eu vou escrever aqui em cima, ó. Este vetor 4, 0, ou este ponto 4, 0, ele pode ser visto como um número complexo da forma 4 mais 0 vezes i, em que i é a unidade imaginária deste número complexo, né? E nós vamos rotacionar este vetor, ó. A gente vai rotacionar esse número complexo em 120 graus, porque a gente sabe que os ângulos internos de um hexágono regular medem 120 graus. A gente vai rotacionar este segmento azul que eu fiz aqui embaixo, 120 graus, e ele vai para cá, ó. Quando a gente rotacionar ele no sentido anti-horário, ele vai tomar esta posição aqui, ó. Esta posição. Vai chegar lá no ponto A. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente faz para rotacionar este número 4 mais 0i? Olha só, para rotacionar em 120 graus e chegar naquele ponto A, a gente pega esse 4 mais 0i e multiplica por um número complexo, que é esse aqui, é o cosseno de 120 graus, mais i vezes o seno de 120 graus. Dessa forma, a gente vai estar rotacionando este vetor, o vetor OC, ou o número complexo 4 mais 0i. A gente está rotacionando no sentido anti-horário, ele vai chegar lá naquele ponto, no ponto A. Então, quanto que vale isso? Vai ficar 4 vezes cosseno de 120, é a mesma coisa que o cosseno de... É o oposto do cosseno de 60, e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, o cosseno de 120 é menos 1 dividido por 2. Mais o i vezes o seno de 120. O seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60, que é igual a raiz de 3 dividido por 2. Então, quanto que vai dar isso? Isso vai dar menos 2 mais 2 raiz de 3 i. Um número complexo. Ou seja, aquele ponto A, ele pode ser escrito dessa forma. Ele é um par ordenado, e ele pode ser escrito com essas coordenadas aqui, ó, menos 2 para x e 2 raiz de 3 para y. É o resultado da rotação do vetor OC em 120 graus no sentido horário. Então a gente já descobriu quanto que vale este ponto aqui. Ele tem coordenadas menos 2 e 2 raiz de 3. E agora como que a gente consegue determinar as coordenadas do ponto M? Eu vou colocar aqui, ó, as coordenadas do ponto M. A gente tem que, como o M é o ponto médio do segmento OA, então ele vai ser dado por quem, né? O ponto O é o ponto de coordenada 0 para x e 0 para y, então o ponto médio vai ser menos 2 mais 0 dividido por 2. Então vai ficar menos 2 mais 0 dividido por 2, e 2 raiz de 3 mais 0 dividido por 2. 2 raiz de 3 mais 0 dividido por 2. Isso vai dar m igual a menos 1 e raiz de 3. Então este é o ponto M. Ele tem coordenadas menos 1 para x e raiz de 3 para y. E o que nós vamos fazer agora? Basta agora nós descobrirmos quanto que vale as coordenadas do ponto N, porque daí a gente calcula a distância entre os pontos M e N.
E sabendo o lado do triângulo, nós conhecemos então a área desse triângulo, porque ele é um triângulo equilátero. Então, olha só, para descobrir quais são as coordenadas do ponto B, nós vamos construir este triângulo aqui, ó. Este triângulo, ele vai ter esse lado aqui que é perpendicular ao eixo X, né? E ele tem este lado aqui, né? O lado BC e o lado C. Vou chamar esse ponto aqui de ponto D, né? Quanto que vale essa medida BD, né? Essa medida aqui que é um dos catetos deste triângulo verde, né? Essa medida vale 2 raiz de 3, né? Por quê? Porque essa medida aqui, ó, do lado esquerdo, que é a ordenada do ponto A, vale 2 raiz de 3, né? E os pontos A e B estão sobre a mesma altura. Então a gente já sabe que a medida BD, essa medida aqui, né, é 2 raiz de 3. A gente já sabe quanto que vale o L, que é 4, né? Então a medida BC é igual a 4. E como aqui, ó, vale 120 graus, aqui vale 60 graus, né? Porque são ângulos suplementares. E aqui vale 30 graus. Então a gente vai usar a lei dos senos para descobrir essa medida aqui de baixo, a medida do segmento que eu vou chamar de X, né? Que é o segmento CD. Então, olha só, vamos usar a lei dos senos, ó. X está para o seu seno oposto, que é seno de 30, então x está para seno de 30 é 1 sobre 2, assim como 4, ó, que é o segmento CB, está para o seu seno oposto, que é o seno de 90, que é 1. Então, 4 está para seno de 90 graus, que é 1. Daqui a gente tira o quê? Daqui a gente tira que x é igual a 4 dividido por 2, né? Porque a gente vai ficar com x igual a 4 vezes esse 1 sobre 2. Então vai ficar x igual a 4 dividido por 2 e x é igual a 2. Logo, este ponto D, ele tem coordenadas 6 para x e 0 para y, né? Porque como essa distância do ponto 0 aqui, da origem até o ponto C vale 4, e essa pequena distância x aqui que a gente acabou de descobrir que vale 2, então o ponto dele tem coordenada 6 para x e 0 para y. Agora, o que nós vamos fazer? Nós agora conseguimos determinar quais são as coordenadas do ponto B, né? Quais são as coordenadas do ponto B? Vale 6 para x também, né? Porque o ponto D está bem abaixo do ponto B. Vale 6 para x e quanto para y? Vale essa altura aqui, né? Essa altura aqui, 2 raiz de 3. Então vale 6 para x e 2 raiz de 3 para y. Só deixa eu tirar a minha imagem e colocá-la um pouco para cá, para a gente ter aquele espaço ali. Então, olha só, agora a gente vai calcular a distância entre os pontos B e N. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular as coordenadas do ponto médio N, né? Quem são as coordenadas do ponto médio N? É a gente pegar o ponto B, pegar as abscissas do ponto B, a abscissa do ponto C, fazer a média aritmética e a mesma coisa com as ordenadas, né? Então, as coordenadas do ponto M vai ser a média aritmética das abscissas dos pontos B e C, que são 6 mais 4 dividido por 2, né? 6 está aqui, ó, e o 4 está aqui, né? O 4 é a abscissa do ponto C e o 6 é a abscissa do ponto B. E a gente tem que fazer a média aritmética agora das ordenadas dos pontos B e C, que é 2 mais 2 raiz de 3, mais 0, dividido por 2. Isso vai dar quanto? 6 mais 4 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5. E 2 raiz de 3 dividido por 2 dá raiz de 3. Então acabamos de descobrir quais são, melhor dizendo, as coordenadas do ponto N. Então basta agora a gente calcular a distância entre os pontos M e N. Então a distância do ponto M até o ponto N vai ser o quê, né? As coordenadas do ponto M estão aqui, né? É menos 1 raiz de 3. Então vai ficar 5, né? A gente faz a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 5 menos
menos 1 ao quadrado. 5 menos menos 1 ao quadrado, mais raiz de 3 menos raiz de 3 ao quadrado, que vai dar 0 ao quadrado. Raiz de 3 menos raiz de 3 ao quadrado, né? A gente tem que pegar a diferença entre as abscissas dos pontos N e M e elevar ao quadrado, e pegar as diferenças entre as ordenadas desses pontos e elevar ao quadrado. Essa é a distância entre os pontos M e N. Então a gente tem que a distância de M até N é igual a raiz de 6 ao quadrado, que é 6. Agora a gente sabe quanto que vale o lado deste triângulo vermelho, e a gente consegue determinar a área, né, por aquela fórmula conhecida da área de um triângulo equilátero. E essa área é igual a quanto, né? Eu vou colocar aqui, ó, bem dentro do triângulo equilátero, a área desse triângulo equilátero vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Esta é a área de um triângulo equilátero qualquer, né? Você pega o lado, eleva ao quadrado, multiplica por raiz de 3 e divide por 4. Bom, quanto que vale o lado deste triângulo? O lado desse triângulo é igual a L, então vai ficar L ao quadrado, que é 36, dividido por 4 dá 9. Então a área desse triângulo equilátero é igual a 9 raiz de 3, e portanto a nossa resposta é a letra C. Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula, link e e-mail na descrição, até mais!